Turma, nessa aula a gente vai estar aprendendo sobre as medidas de forma. Então, assim como a gente viu na aula passada a medida de variabilidade, que elas devem estar associadas a uma medida de tendência central, a medida de forma é importante para na próxima aula, na próxima sequência do conteúdo, para a probabilidade, vai ser muito importante a gente saber como se distribui os nossos dados. A gente verificou no nosso histograma, lembra que o histograma está associado a uma tabela de frequência. Então a gente verificou que a gente podia ter um histograma dessa forma aqui. E isso aqui, se a gente fizer o nosso polígono de frequência, que é ligar esses nossos pontos médios, nós podemos ter essa forma aqui de distribuição para os nossos dados. Então, a gente pode ter uma forma no qual aqui seria simétrica. Por que é simétrica? Porque a gente divide esse conjunto de dados no meio. Vamos supor aqui que essa parte aqui na esquerda, essa área é igual a essa área aqui na direita. Isso aqui faz com que a gente tenha certas distribuições de probabilidade associada a esse comportamento. Ou seja, se eu quiser calcular a probabilidade desse evento ocorrer até aqui, vamos supor que aqui seja o número 3 e aqui seja o número 1. Então eu quero calcular a probabilidade da ocorrência desse evento do 1 ao 3. Então eu faço calcular essa área aqui. Ao calcular essa área, eu tenho uma probabilidade. E lá na frente vocês vão ver que a gente vai estar se utilizando de integral para calcular essa área em termos de probabilidade. Então vejo que saber como se dá a forma dessa distribuição é muito importante para a gente saber modelar em relação a uma distribuição de probabilidade e com isso calcular uma probabilidade dos eventos estarem ocorrendo. Claro que existem outras formas de estarem acontecendo isso. Simplesmente se vocês fizerem lá uma tabela da tabela de frequência, se vocês forem fazer o histograma, vocês também podem ocorrer da distribuição ser dado dessa forma. Se vocês fizerem lá o cálculo, vai ser dessa forma assim, aqui, ó. Aí a gente chama que isso aqui é uma distribuição assimétrica. Notem que se a gente divide isso aqui no meio, essa área aqui já é diferente dessa área da direita, tá bom? Então, essa forma que a gente vai estar vendo aqui nessas nossas medidas. Claro que eu trabalhei só de forma com assimetria, mas a gente vai ver também curtose, tá? Isso é muito importante para nossas distribuições de probabilidade. Então, quando as amostras são examinadas sobre um histograma, que eu acabei de falar para vocês, onde o valor de cada variável e a respectiva frequência é considerado, verifica-se que elas podem apresentar sob diversas formas, como a gente pode estar discutindo aqui logo embaixo. Então, vamos verificar a primeira delas, que foi o que eu acabei de abordar com vocês, a simetria. A simetria, a gente vai ter curva simétrica, quando a gente tiver a média aritmética, aqui, gente, é mediana, tá bom? É média aritmética, mediana, e a moda apresenta o mesmo valor. E as caudas têm a mesma configuração. Assim, sob a forma gráfica, e o símbolo a gente tem. Então aqui a gente tem uma distribuição que ela é simétrica no entorno de um eixo, onde todos esses valores aqui eles vão ser iguais, e ela é simétrica porque essa área aqui na esquerda vai ser igual a essa área aqui na direita. Então vejam que isso aqui nada mais é do que um histograma que vocês podem estar associando e verificando a forma dele. Então aquele próprio histograma que eu acabei de desenhar agora há pouco, tá, turma? Só que mais grosseiro. Então veja que isso aqui é a forma da distribuição dos nossos dados, uma distribuição de frequência representado graficamente por um histograma. Então a forma simétrica é quando a gente tem a média, a mediana e a moda de forma iguais. A gente pode ter uma curva assimétrica positiva. Então ela vai apresentar uma cauda mais alongada, que é essa cauda aqui na direita, para o lado direito do observador, e a média é maior que a mediana e com a seguinte representação gráfica. Então, quando acontecer uma forma assimétrica positiva, a gente já sabe que a média vai ser maior que a mediana, que vai ser maior do que a moda. Então, se a gente dividir esse conjunto de gráfico aqui no meio, a gente tem que essa área aqui vai ser menor do que toda essa área, por isso que ela é assimétrica. Positiva, porque essa cauda é alongada para a direita. E temos outros tipos de distribuição de probabilidade que podem ser utilizados para dados com esta configuração, distribuídos dessa forma. E a gente tem a curva assimétrica negativa.
Então, aqui, ao contrário da positiva, a gente vai ter o alongamento mais na esquerda, dessa cauda aqui à esquerda do observador. E aqui agora a gente já tem que a moda vai ser maior que a mediana, que vão ser maior do que a média. Novamente, esse ponto aqui, então vai ser o ponto que concentra a maior quantidade de dados, e a gente tem uma assimetria nessas duas áreas. Mas essa forma aqui que eu estou colocando para vocês é só uma forma gráfica, tá bom, turma? A gente só está analisando visualmente esse comportamento dos dados. Em nenhum momento a gente pode estar concluindo em relação a essa assimetria. Como a gente, concluindo que eu digo, ter uma medida que diga se é assimétrico ou não. Para isso, é importante a gente estar calculando um coeficiente de assimetria, que vai ser um valor que vai ser dado para que a gente saiba se vai ser simétrico ou não a forma da nossa distribuição. Então, que diz respeito à simetria, a gente pode determinar se a curva é simétrica, assimétrica positiva ou negativa, por meio desse nosso coeficiente. E ele vai ser dado por essa fórmula. Essa fórmula é um pouquinho chatinha, tá, turma? Mas existem várias outras formas de estar calculando a simetria. Tanto é que mais lá na frente eu vou estar mostrando para vocês como calcular tanto pelo Excel quanto com um software colométrico, o Greto. E eu vou estar mostrando para vocês que os dois softwares eles calculam e dão valores diferentes. É porque cada um utiliza uma fórmula diferente, tá bom? Professor, qual é a fórmula correta? Bem, se eu estou apresentando essa aqui para vocês, utilizem elas na prova, tá bom? A não ser que vocês encontrem as outras fórmulas e queiram estar utilizando. Eu só estou apresentando essa para não estar confundindo tanto vocês. Então, o coeficiente de assimetria, ou no caso, o coeficiente que a gente está calculando aqui no 4.6.2, ele vai ser dado por n ao quadrado, que é o tamanho da amostra, M3 vai ser dado dessa forma. Veja que é muito parecido quando a gente calculou a variância. Lembra que a variância é igual ao somatório de x menos x barra, no caso xi, opa, aqui já tinha colocado parênteses, elevado ao quadrado dividido por n. Só que a diferença é que agora a gente tem que fazer esse M3 aqui, ele é o terceiro momento que a gente chama. E a gente eleva ele aqui ao cubo, tá bom? Então a conta segue basicamente como vocês já aprenderam. Só que quando fizer essa diferença de x menos x barra, vocês vão elevar essa diferença ao cubo. Então n ao quadrado vezes M3, que já foi dado aqui para vocês, e dividido por n menos 1 vezes n menos 2 vezes S3. Esse S3 aqui nada mais é do que o desvio padrão amostral. E a gente já viu como obtém o desvio padrão amostral. Ele vai ser dado por somatório de xi menos x barra ao quadrado. Isso tudo dividido por n menos 1. Então, assim que vocês encontrarem esse cálculo do desvio padrão, basta vocês pegarem e elevarem esse valor ao cubo. E vocês vão ter esse S à terceira. A não ser que vocês já queiram fazer direto, né? Vocês podem fazer a conta dessa forma e, se vocês preferirem, aqui vocês podem elevar o cubo tanto à esquerda quanto à direita. Então, vocês podem estar fazendo essa conta e o resultado dela... Opa, aqui já risquei. E o resultado dela vocês elevam ao cubo. É assim que vocês vão encontrar esse S3. Como é que a gente vai estar interpretando o nosso coeficiente? Se esse G1 for igual a zero, então a gente tem uma curva simétrica. Se ele for maior que zero, a gente vai ter uma simetria positiva. E se ele for menor que zero, a gente vai ter uma curva com assimetria negativa. Vamos verificar como a gente calcula isso com o exemplo que a gente está trabalhando nas últimas aulas. Então vamos verificar o exemplo 4.6. Calcule o coeficiente de assimetria do exemplo 4.2. Então nas aulas passadas a gente já tinha conseguido encontrar a média. E a média é aproximadamente 3,56, mas aqui eu utilizei um pouco mais de casas decimais. Então primeiro, para estar calculando utilizando essa nossa fórmula, lembra que a gente tem que obter aqui esse M3, tá bom? Ele que é a conta um pouquinho mais chata de estar efetuando. Esse M3, basta pegar cada um desses valores, subtrair da média e levar ao cubo. Então lá, voltem lá no exemplo 4.2, vocês vão ver que a gente tem 2 menos a sua média, eleva ao cubo e multiplica pela frequência, porque aqui são dados agrupados. Pega o valor 3, que tem lá na tabelinha, subtrai da média e eleva ao cubo e multiplica pela frequência que ocorre o valor 3. Faz isso para cada um e divide por n, então a gente vai ter um M3
igual a menos 0,01556. Façam direitinho na calculadora que não vai ter erro, tá, turma? Assim, sugiro que vocês tenham uma calculadora científica, não é obrigatório. Quem quiser fazer essas continhas aqui também pelo Excel, fique à vontade, assim como querer utilizar sua calculadora científica. Então a gente já sabe, naquele cálculo do exemplo, que o desvio padrão é igual a 1,0212. Se a gente eleva esse valor tanto na esquerda quanto na direita ao cubo, então a gente vai encontrar um valor de 1,06494. Agora a gente já tem o M3, já tem o S3 e já tem o N. Todos os valores suficientes para estar calculando o G1. Então basta substituir esses valores. Então está aqui, substitui o N ao quadrado, substitui aqui o nosso M3, faz N menos 1, N menos 2 e o S ao cubo. E a gente vai encontrar um valor próximo de menos 0,01. Então esse resultado vai mostrar que os dados possuem levemente assimetria negativa, quase sendo simétrica, dado que se enquadra nessa situação. Vamos verificar uma outra medida de forma. A gente verificou a simetria, ou seja, o quão a curva é simétrica ou então ela tem o quê? Uma forma assimétrica. Só que a gente também poderia estar verificando essa forma da distribuição no seu grau de achatamento, ou seja, ela pode ser uma curva bem achatadinha, como ela pode ser o quê? Com um pico bem lá em cima. Então, uma medida que a gente pode estar verificando do grau de achatamento da nossa curva é uma medida chamada de curtose. Então, denominamos curtose o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada nossa curva normal. A gente vai ver sobre uma curva que é uma distribuição teórica de probabilidade, que é uma distribuição normal. Mas isso deixa lá para a probabilidade. Quando a distribuição apresenta uma curva com frequência mais fechada, que é a normal, ou no caso mais aguda, a gente vai estar chamando ela de leptocúrtica. E ela vai ter essa forma aqui. Lembre que a gente está esperando que a gente tenha uma forma dessa aqui. É uma forma muito mais parecida com sino. Mas quando a gente tem uma forma muito mais afilada, muito mais concentrada aqui no eixo central, então a gente vai denominar esse tipo de curva como leptocúrtica. Quando a distribuição ela for mais aberta que o normal, que é aquela da curva do sino, a gente vai chamar ela de platicúrtica. Então vejo que ela é um grau muito mais achatado. E a nossa curva normal, que a gente quer encontrar, é a nossa mesocúrtica, ela que vai estar sendo associada à nossa distribuição de probabilidade normal, que vocês vão ver lá em probabilidade. E é com ela que a gente consegue calcular esse tipo de probabilidade, tá bom? Só que, novamente, aqui a gente só está vendo ainda uma expressão visual. Ou seja, se ela é muito pequenininha e pontiaguda, é leptocúrtica. Achatada, platicúrtica. Se ela é mais ou menos assim, ela é mesocúrtica. Só que é uma expressão visual. Assim como na assimetria, a gente pode ter um coeficiente para estar determinando o grau de achatamento dessa nossa curva. E para isso, a gente precisa estar calculando, obtendo o nosso coeficiente de curtose. Então, a nossa curtose ela pode ser determinada independente do gráfico, apenas obtendo o seu coeficiente. Vejam que aqui a conta já é mais chatinha, essa conta, né, turma? Então veja que aqui a gente tem o n ao quadrado, n mais 1, tudo é uma multiplicação, tá? E agora a gente aparece com esse M4. Quem é esse M4? É o quarto momento. O quarto momento ele vai ser dado muito semelhante como a gente calculou anteriormente, mas vejam que agora ele é elevado a 4, a potência 4. Então é o mesmo cálculo, mas cada uma dessas diferenças que a gente calcula eleva a potência 4. Aí, continuando, menos 3 vezes M2 vezes M2. Quem é o M2? É o segundo momento. Então, é a mesma continha, bem semelhante, mas cada diferença vocês vão estar elevando ao quadrado. Então, M2 eleva ao quadrado, M3 faz a mesma conta elevando ao cubo, e M4 faz a mesma conta, mas aqui você leva a quarta. Vezes N menos 1 vezes N ao quadrado. E aqui embaixo, bem semelhante, como o cálculo anterior, N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos 3, mas aqui S4. Então lembrem, esse S aí, novamente, é o nosso desvio padrão. É a raiz do somatório de xi menos x barra ao quadrado, dividido por N menos 1.
Então, depois que vocês encontrarem o desvio padrão, basta levar ele à quarta. Se eu quero fazer direto, então eu levo a quarta os dois lados, que aí você vai ter logo essa conta direto. Não sugiro que vocês façam isso, até porque é importante que vocês calculem o desvio padrão. Então, possivelmente, eu vou pedir primeiro para vocês obterem o cálculo do desvio padrão, e depois basta vocês estarem pegando esse desvio padrão e levando a quarta. Então não precisa vocês fazerem essa conta direta, tá bom? Façam a conta que vocês vão encontrar esse carinha aqui de dentro, que é só o S, e depois vocês vão estar elevando isso daí à quarta potência. Então vamos lá, turma. Se o G2 for igual a zero, a gente vai dizer que tem uma curva mesocúrtica. Se o G2 for maior que zero, ela vai ser leptocúrtica. E se o G2 for menor que zero, ela será platicúrtica. Assim a gente vai saber de fato como é a forma da distribuição dos nossos dados. Então, resolvendo agora o exemplo 4.2, que é o mesmo que a gente está resolvendo, a gente tem a nossa média obtida. Veja que agora a gente vai ter que estar calculando o nosso M4. Bem semelhante como a gente acabou de fazer no exemplo anterior, para simetria. Mas agora a gente está levando aqui aquelas diferenças à potência 4, tá bom? Só refazer com muita calma nessa hora e vocês vão encontrar um M4 de 2,0286. A gente já sabe, toda hora estamos calculando, né? A gente já está lembrando, o S é igual a 1,0212. Se eleva ao quadrado, a quarta potência, tanto na esquerda quanto na direita, basta você fazer utilizando a calculadora, você vai encontrar o valor de 1,08751. E vocês podem estar calculando o M2, tá bom? Só quem é esse M2 aqui? Gente, o M2 eu acabei de mostrar aqui para vocês. Ó. O M2 é praticamente quem? O desvio padrão, mas é como se fosse o desvio padrão populacional. Então, substituindo o valor que a gente tem, o M4, o S4 e o N, e esse M2 aqui, no cálculo do G2, basta vocês substituírem o valor, verificarem que isso aqui é só uma continha algébrica, que não precisa vocês terem medo, vocês estão no ensino superior, não tenham medo dessa continha, faz bem devagarinho, e vocês vão encontrar um G2 de aproximadamente menos 1,12. Então, como o G2 ele é negativo, então a gente tem uma curva que ela é platicúrtica. Então, ó, ela vai indicar que ela é platicúrtica, ou seja, sua média não é muito distante em relação aos demais valores. A gente tem um outro tipo de medidas, as ditas separatrizes. Aqui a gente não vai mais estar trabalhando com a medida de forma, e sim a gente vai estar separando o nosso conjunto de dados, bem semelhante como a gente fez com a mediana, ou seja, a mediana é aquele valor que divide exatamente no meio o nosso conjunto de dados. Então ela separa o nosso conjunto de dados ao meio, onde a nossa mediana ela vai ser menor que 50%, só que ela também é maior que os outros 50%. Como isso funciona? Bem, a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem uma reta real, e a gente tem bem aqui a nossa mediana, o valor dela. Aqui a gente tem o nosso menor valor, o valor mínimo, e aqui a gente tem o valor máximo, nosso conjunto de dados. Então a mediana, ela vai ser o valor que separa exatamente o conjunto de dados, onde ela vai ser maior que 50% dos dados, mas ela é menor que os outros 50% dos dados, porque ela divide exatamente no meio. Então ela é a primeira medida de separatrizes que vocês conheceram. Agora, existem outras medidas de separatrizes. Pode ter uma medida que separa o quê? Bem aqui em 25%, onde ele é maior que 25%, mas ele é menor que os outros 75% restantes. Então, cada uma dessas medidas que a gente pode estar separando o nosso conjunto de dados, a gente vai ter como medidas separatrizes. Então, vamos lá, turma. Além das medidas de posição que já estudamos, há outras que, consideradas individualmente, não são medidas de tendência central, mas estão ligadas à mediana, relativamente à sua característica de separar a série em duas partes que apresentam o mesmo número de valores, como eu disse aqui, no caso a mediana. Essas medidas a gente vai estar aprendendo como o nome de quartis, decis e percentis, que juntamente com a mediana, elas vão ser conhecidas como no nome genérico de separatrizes. Assim como na mediana, aqui são fornecidos valores da posição onde se encontram as separatrizes, para a gente poder estar tendo esse nosso tipo de interpretação.
Professor, por que essas medidas separatrizes são importantes? Vai me dizer que você nunca ouviu falar daquela medida que você trabalha, os 10% mais ricos, os 10% mais pobres. Ou seja, simplesmente pega-se a população, no caso uma amostra, coloca lá ordenado em rol, em termos de renda, e separa aí, foca quem está aqui em 10%, por exemplo. Então você separa a amostra em 10%, e nesse caso hipotético que eu falei, você pode dizer então que esses indivíduos que estão concentrados bem aqui são os 10%, por exemplo, mais pobres. Ou eu poderia dizer, separando aqui em cima, 90%. Que eu sei que esse restante para cá, para a direita, vai ser 10%. Aí eu falo, esse aqui são os 10% mais ricos. Então você já viu isso na economia, então essas medidas aqui elas são muito importantes. Vamos verificar aqui então primeiro quem são nossos quartis. Então denominamos de quartis os valores de uma série que dividem em 4 partes. Então quartis está associado a dividir a nosso conjunto de dados em 4 partes. Por isso o nome quartis. A gente pode ter aqui 3 quartis, porque já vai estar dividido em 4 partes, a gente vai ver. O primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, para dividir essa série em 4 partes. O primeiro quartil, ele vai ser o conjunto de dados que divide ele em 2 partes, sendo o 25% valores são menores e 75% vão ser maiores. É esse nosso caso que eu coloquei bem aqui, ó. Esse 25% que eu separei esse tamanho da amostra, esse cara aqui é aquele nosso primeiro quartil. Ele é maior que os 25 primeiros por cento da amostra, mas é menor que os 75% restantes. Para isso, ordenamos os valores em rol, de forma crescente, que é mais tradicional, e a gente calcula o elemento do primeiro quartil. Basta fazer 1 dividido por 4 vezes o tamanho da nossa amostra, tá bom? Segundo quartil. O segundo quartil ele vai ser igual à mediana, porque ele vai estar concentrando os valores que eles são 50% maiores e 50% menores. Então, esse cara aqui, ele é equivalente à nossa mediana. Então, de forma análoga ao primeiro quartil, pega 2 dividido por 4 e multiplica por n. Mas seria a mesma coisa também de fazer meio dividido por n? Bem, também seria a mesma coisa. O terceiro quartil, ele vai estar dividindo o conjunto de dados como sendo maior que 75%, ou, desculpa, 75% dos valores são menores que ele, ou seja, ele é maior que 75% dos valores, mas ele é menor do que outros 25%, ou seja, existem outros 25% que são maiores que ele. Então, ele é aquele caso que está bem aqui, ó. Aqui vai estar 50% do conjunto da amostra, que é a mesma coisa da nossa mediana. E ele vai estar bem aqui, ó, 75%. É o nosso terceiro quartil. Então, ele é maior que 75% da nossa amostra. Lembrem que aqui está o quê? Ordenado de forma crescente. Mas só que ele é menor que os outros 25% da amostra. E a gente vai obter essa posição aqui, no nosso conjunto de dados, fazendo 3/4 vezes n. Então, quartis, basta a gente estar fazendo essa continha que vocês vão encontrar. E depois vocês obtêm muito parecido com a mediana. Vamos verificar agora outra medida, os decis. Então, a definição de decis vai ser muito semelhante aos quartis. Só que agora, ao invés de a gente estar dividindo em 4 partes, o nosso conjunto de dados, a gente simplesmente vai estar dividindo eles em 10 em 10, como sendo o nosso decil. Então, o primeiro decil vai dividir o conjunto de dados em 2 partes, sendo que a primeira representa os 10% dos valores e a segunda os outros 90%. Então, foi o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, aqui de forma crescente. O primeiro decil, ele vai estar dividindo o conjunto de dados aqui em 10%. Então, vamos supor que seria os 10% mais pobres. Então, seria esse nosso primeiro decil. Eu posso estar chamando ele de D1. Tá? E aqui a gente tem, como consequência, 90% dos valores dos dados são maiores do que ele. Como é que a gente pode estar fazendo de uma forma mais genérica? Tá bom? Aqui, gente, não seria um D1 então, tá? Isso aqui seria um DI igual a um I vezes N dividido por 10. Professor, eu quero encontrar o segundo decil, D2. Vai ser 2 vezes N dividido por 10. Tá?
Então, vejo que com isso, a gente já tem que a mediana é igual ao segundo quartil e, obviamente, ele vai ser igual ao quinto decil, tá? E o quinto decil nada mais é do que fazer quem? 5 vezes n dividido por 10, que é a mesma coisa do que 1 sobre 2 vezes n. E a gente viu que isso aí é o nosso segundo quartil. Percentis ou centis. Aqui a gente já consegue separar o conjunto da amostra cada vez com mais detalhes, em mais partes. Por quê? Os percentis e os centis, a gente vai estar separando, por exemplo, em 99 valores que separam uma série em 100 partes, sendo a primeira correspondendo a 1% e a segunda a 99%. Segundo centil, 2% e o segundo, 98%. Então, voltando para aquela nossa retinha, então, 1 centil simplesmente é aquele cara que vai estar dividindo de 1 em 1%. Então, 1% ele é maior que 1% da amostra, mas menor que os outros 99%. Então, aqui eu posso conseguir também o centil 30. Então, ele vai ser 30% maior, mas 70% menor que os outros valores. Vejam que agora, com esse centil, aqui seria um i, tá, gente? Não 1. A gente pode estar separando da forma que a gente quiser. E o que a gente pode estar percebendo, novamente, a mediana é igual ao segundo quartil, que é igual ao quinto decil, e igual ao centil 50. Então a gente tem essas medidas aqui que elas vão ser iguais, tá bom? Assim como a gente poderia estar generalizando, ó. O primeiro quartil, ele divide o conjunto da amostra em 25%. Então ele seria semelhante ao centil 25. Assim vocês podem estar fazendo qualquer tipo de associação, tá, turma? Se a gente tivesse agora dados agrupados, então a gente vai calcular do mesmo modo que a gente fez para a mediana. Então, na mediana a gente tinha um cálculo bem parecido, vocês podem estar voltando lá no cálculo da mediana para dados agrupados, só que a única diferença agora é que a gente está dividindo ele em i dividido por 100, tá? Mas o cálculo ele é muito semelhante. Então aqui eu coloquei algumas relações que a gente tem entre o quartil, o decil e o centil. Aqui também a gente pode estar chamando de percentil com P, em vez de centil com C. Então, o primeiro quartil é igual ao percentil 25, o segundo quartil é igual ao quinto decil, que é igual ao percentil 50, que também é igual à nossa mediana. E o terceiro quartil é igual, aqui é o percentil 75, tá bom? Agora, por que também esses percentis, os quartis são importantes? Além da interpretação econômica que eu já passei para vocês. É que com essas medidas, a gente consegue construir um novo gráfico para estar representando nossos dados. Vejam que na aula sobre representação gráfica, eu mostrei diversos gráficos para vocês, mas todos eles representavam de forma quantitativa os nossos dados, geralmente de forma numérica, a expor a quantidade da variável x. Só que em nenhum momento eu apresentei para vocês um gráfico no qual exprimia uma relação de variabilidade. E agora, com esses nossos cálculos, eu posso fazer um gráfico no qual eu expresso para vocês a variabilidade dos nossos dados, que a gente vai conhecer ele como um gráfico de box plot. Ou, em português, vocês vão encontrar como um gráfico de caixa, tá bom? E também vocês podem estar encontrando como o nome box plot. Mas para chegar nesse gráfico de box plot, a gente vai precisar de outras medidas ainda utilizando os quartis. Então, primeiro, um intervalo interquartílico. Então, esse intervalo ele vai ser uma medida de dispersão que vai representar a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis, constituindo 50% das observações. Então, vejam que basta a gente fazer aqui o Q3 menos o Q1, que a gente concentra os 50% da nossa conjunto de dados. Então, se a gente tiver aqui nessa nossa reta real, vamos supor que aqui no meio é o nosso segundo, é o segundo quartil, não tem problema colocar ele aqui, ó. A gente tem o segundo quartil, bem aqui a gente tem o primeiro quartil, e aqui a gente tem o terceiro quartil. Vejam que com 3 quartis a gente dividiu o nosso conjunto de dados em 4, tá bom? Se eu fizer essa diferença do terceiro quartil menos o primeiro quartil, eu simplesmente vou ter os dados que se concentram nesse intervalo, que vai do quartil 1 ao quartil 3. Então ele está concentrando 50% da amostra, onde possivelmente vai se concentrar de fato os nossos dados. Ou seja,
tanto a nossa média quanto a nossa mediana, ela vai estar concentrada entre o primeiro e terceiro quartil. Tá bom? Então é aqui onde mais se concentram os nossos dados. 50% dos nossos dados se concentram aqui. Tá? Falei para vocês quando eu falei sobre propriedades de média, eu até falei sobre valores extremos e outliers, porque eles atrapalham, eles influenciam o valor da nossa média. Agora, como é que a gente consegue detectar quando um valor ele é um valor extremo ou um outlier? A gente vai se utilizar dos nossos quartis. Ou seja, a gente pode fazer o seguinte cálculo. Pega o valor de x, que representa o terceiro quartil, mais 1,5 o intervalo interquartílico, que a gente calculou aqui anteriormente. Se eu tiver algum valor de x que supere esse valor numérico que a gente vai obter aqui, a gente pode estar dizendo que ele é um valor outlier. Se a gente fizer aqui embaixo, o limite, no caso, o valor inferior, seria utilizar o Q1, tá? É a mesma conta, mas a gente substitui pelo primeiro quartil. Se ele for um valor menor do que esse valor obtido aqui nessa conta, a gente vai também dizer que ele é um outlier. Então, outlier, gente, é sempre valores que são ou acima desse valor estabelecido aqui, ou abaixo desse outro. Não pensem que o outlier é só valor grande, pode ser valor também pequeno. Turma, se a gente troca, ao invés de estar utilizando esse 1,5 para o valor superior e menos 1,5 para o valor inferior, a gente troca para o número 3 e menos 3, agora a gente já vai estar falando de valores extremos. Então, uma coisa é um outlier, é só um ponto que foge à reta. Outra coisa é trabalhar com valores extremos, são aqueles caras que são muito maiores. Por isso que a gente multiplica aqui por 3. Vamos verificar graficamente como está analisando isso. Aqui eu vou estar apresentando para vocês um gráfico de um conjunto de dados qualquer para a gente poder verificar como é um gráfico de box plot e tá verificando como é esses nossos valores extremos e os outliers. Então aqui a gente tem um gráfico de box plot, lembrando, um gráfico de box plot ele vai estar fazendo com que represente a variabilidade do nosso conjunto de dados. Então a gente vai ter o início aqui, que a gente chama dessa primeira cauda, ele é o nosso valor mínimo do conjunto de dados, ou seja, pega lá o x mínimo, o menor valor de x. Depois você leva essa cauda até essa nossa primeira base aqui da nossa caixa. Por isso que a gente chama de box plot, um diagrama de caixa. Então o início da nossa caixa, isso aqui, se estiver pequeno para vocês, é o nosso primeiro quartil. Tá bom? Essa linha que vai estar cortando no meio a nossa caixa, ele vai ser o nosso segundo quartil. Ou, no caso, a nossa também mediana. E vocês vão estar fechando essa caixa exatamente aonde é o valor do terceiro quartil. E vocês vão estar levando essa cauda até o valor máximo estabelecido. Professor, mas qual é o valor máximo se eu puder ter um outlier? Calma, gente, a gente exclui ele, tá bom? Vejam que aqui a gente tem um ponto lá em cima. E ele vai superar essa diferença que a gente vai calcular aqui de 1,5, ele é o Q3, mais, aqui é 1,5, desculpa, vezes o intervalo interquartílico. Se ele superar esse valor, a gente já vai estar denominando ele de um outlier. Ou seja, ele já vai ser um ponto que já está muito acima dos nossos dados. Então, tecnicamente, na teoria, a gente retira esse tipo de valor quando ele vai estar aparecendo. Ou seja, eu posso ter uma variável x, aí ela vai ter os valores 3, 5, 6, 4, 3. Aí, do nada, aparece um valor 25. Vejam que ele é um valor muito distante dos demais. Quando eu for fazer uma média, esse 25 vai estar influenciando muito o valor, ele vai puxar. Isso não vai retratar, de fato, o meu conjunto de dados. E, nesse caso aqui, no gráfico, ele vai aparecer lá em cima, destacado. Então, a gente pode estar até excluindo a sua utilização e fazendo a média apenas com os outros valores. Então, quem é o valor máximo nesse conjunto de dados? Seria apenas o nosso 6, tá bom? Não seria o 25. O 25 já seria considerado um outlier. Vamos estar verificando um exemplo aqui. O exemplo 4.8. Então, considerando a questão do exercício do capítulo 4, no qual a gente tem as notas de um teste de inteligência aplicado a 100 alunos, a gente pode ter aqui a nota de cada um desses alunos. Vejam que ele já está colocado em ordem crescente, indo do menor valor do teste de QI ao maior valor desse nosso teste de QI.
Isso para estar facilitando já a nossa interpretação. Lembre que colocando em rol, a gente já consegue estar estipulando aqui um valor mínimo e também aqui um valor máximo da nossa variável x. Vamos calcular as medidas separatrizes. Então a gente já sabe que o primeiro quartil ele calcula a posição 25, o segundo 50 e o terceiro 75. Então o primeiro quartil ele vai ser referente a 25% dos valores que ficam abaixo desse número, que vai ser o 82, dividindo em 25% dos dados menores do que os 75% maiores. Vamos verificar esse 82. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessas duas primeiras colunas, eu já sei que eu tenho 20 dados. Então, aqui eu tenho 21, 22, 23, 24, 25. Então, a gente tem aqui ó, o nosso terceiro quartil. Por quê? Ele fica acima de 25% dos valores, mas ele fica abaixo dos outros 75%. Então, é assim que vocês vão estar encontrando e interpretando o conjunto desses nossos valores. E seguindo, né? O segundo quartil vai ser o número 95, porque ele vai estar ocupando aí a posição 50. E ele vai ser maior que os 50% e menor que os outros 50%. Ele vai estar dividindo o conjunto de dados ao meio. Então basta a gente estar encontrando eles. Que cada coluna é 10, então a gente tem aqui ó, 10, 20, 30, 40, 50. Então eu verifiquei que o valor 95 ele vai estar dividindo esse nosso conjunto de dados bem aqui, ó, no qual ele é maior que os 50%, mas ele continua sendo o quê? Menor do que esses outros restantes aqui, os outros 50% restantes do conjunto da amostra. Basta vocês estarem lendo aqui, gente, o material que eu vou estar falando direitinho. Agora o decil. A gente já sabe que o decil ele concentra 10%, 20%, 35%. Opa, 35 aqui, toma aqui é 30, posição 30, tá bom? Terceiro decil até o nono decil. Então basta vocês estarem dividindo esse conjunto da amostra e fazendo a conta. Vocês vão encontrar aí os valores do D1, D2, D3 e D9 como sendo 68, 78, 85 e 119, tá bom? E os percentis, da mesma forma, vocês podem estar encontrando a posição relativo a cada um deles, tá bom? Agora vamos tentar não, né? Vamos fazer o nosso box plot. Então, primeiro, vamos calcular o intervalo interquartílico, tá bom? Que vai ser o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Então, a gente tem o terceiro quartil 107 e o primeiro igual a 82. Então, a gente tem esse nosso intervalo igual a 25. Vamos estar detectando se de fato tem outlier, tá? Então, os outliers a gente vai estar calculando como o terceiro quartil mais 1,5 vezes 25, que esse cara é o nosso intervalo interquartílico. Vejam lá a fórmula. Então, o valor 144,5. Ou seja, se tiver algum teste de QI que seja acima desse 144,5, a gente vai chamar de outlier. Faz o cálculo, mas agora com o sinal negativo. Se for menor que 44,5, a gente vai dizer que ele é um outlier também. Vejam que agora aqui eu substituí pelo Q1, que é o primeiro quartil. E o valor extremo vai ser dado por mesmo cálculo que foi feito anteriormente, mas vejo que ao invés de 1,5, agora eu substituí por 3. Aqui continua sendo o terceiro quartil e aqui o primeiro quartil. Ao realizar a conta, a gente chega no resultado de 182 e de 7. Então a gente só vai ter um valor considerado extremo se nosso conjunto de dados tiver algum valor acima de 182 ou algum valor abaixo de 7. Então, para esse cálculo dos outliers, é mostrado que só seria considerado um outlier se o valor fosse o quê? Superior a 144 ou inferior a 45. Enquanto para um valor extremo, a gente teria um valor de 182 ou 7, como eu já falei anteriormente. Agora a gente pode estar construindo o nosso box plot. Então, o início da nossa cauda aqui do nosso box plot vai ser o valor mínimo de 62. Está aqui no nosso conjunto de dados o valor mínimo que é 62. E a gente vai subindo aquela caudazinha do nosso box plot até o primeiro quartil. Que o primeiro quartil vai ser igual a 82. Aí a gente sobe a nossa caixinha até a nossa mediana, que é o segundo quartil. Está aqui designado. E
depois sobe e fecha a caixinha no nosso terceiro quartil, que deu igual a 107. Obviamente, os dados vão estar concentrados entre o primeiro e o terceiro quartil, que vai ser dado pelo nosso intervalo interquartílico. E o valor máximo do nosso conjunto de dados foi igual a 130. Notem aí que a gente não tem nenhum valor extremo e nem o outlier no nosso box plot. Como a gente pode estar interpretando esse nosso conjunto de dados? 50% do nosso conjunto de dados, eles estão concentrados entre 82 e 107 no nosso teste de QI, nosso teste de inteligência, tá? Com um valor mínimo de 62 e máximo de 130, sem apresentar nenhum outlier ou valor extremo. Um ponto importante para a gente poder verificar a variabilidade é o tamanho do intervalo interquartílico, que a gente chama tamanho da caixa. Se a gente tiver aqui um box plot com uma caixa desse tamaninho e a gente tiver um outro box plot com uma caixa bem menor, opa, vou fazer direitinho, e a gente já tiver uma caixa desse tamaninho, visualmente, a gente vai estar dizendo, em termos de variabilidade, que esse primeiro box plot aqui, ele possui maior variabilidade do que esse segundo caso, tá bom? Por causa do tamanho desse nossa caixinha. Quanto menor ela, menor variabilidade. Quanto maior, mais dispersos são os dados. Então, se a gente tiver uma caixinha que os nossos dados estiverem dispersos dessa forma aqui, consumindo quase desde o valor mínimo ao máximo, esses dados são muito dispersos no entorno da média. Assim como a gente pode ter também uma caixinha que ela se concentra bem próximo do valor das médias e da mediana. Então a gente tem aqui um valor com menor variabilidade, tá, turma? E eu vou deixar aqui como exercício apenas para vocês voltarem no capítulo 3 e calcularem as medidas de variabilidade. Volta lá no capítulo 3, a medida de forma e também as medidas separatrizes. Então, na próxima aula, turma, a gente já vai estar começando a ver probabilidade, tá bom? Então, não deixem acumular esse nosso conteúdo.